Pressionou o presidente da Ucrânia e começa hoje a 8ª edição brasileira do Rock in Rio. O Jornal Hoje está começando. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o chefe de uma milícia que era procurado havia 3 meses. Ele morava numa mansão e estava foragido da polícia. Uma mansão enorme, dentro de um condomínio de luxo. Tinha até piscina no jardim. O endereço milionário, de acordo com a polícia, era a casa e o esconderijo do chefe de uma quadrilha de milicianos. Marcos Vinícius Gomes Dias, conhecido como Panelada, foi preso hoje de manhã ali mesmo, na mansão. Ele tinha mandados de prisão em aberto por roubo, extorsão, tortura, formação de quadrilha e porte ilegal de arma. As investigações apontaram que Marcos Vinícius comandava a milícia em pelo menos 3 favelas da zona oeste do Rio. Os investigadores descobriram que a quadrilha cobrava taxas de moradores e comerciantes dessas comunidades. Os pagamentos chegavam a até R$100 por mês. Quem não queria ou não conseguia pagar a mensalidade acabava sendo agredido e torturado pelos criminosos. Os moradores precisavam da autorização da milícia até para fazer obras em casa e tinham que pagar mais taxas para os bandidos. Se a pessoa quiser fazer uma reforma na sua casa, levantar uma laje, ela exigia também continhas, ou seja, como se fosse um ente federativo, como se fosse um ente tributador, né? Um absurdo, inconcebível. Mas o grupo criminoso também tinha outras formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, com a exploração de TV a cabo clandestina. O chefe da quadrilha, preso hoje cedo, estava foragido desde junho, quando foi condenado pela justiça. Os policiais também fizeram buscas na mansão e encontraram uma grande quantia em dinheiro, joias e até um documento falso que o bandido usava para se passar por perito judicial. Está preso na Argentina o brasileiro acusado de matar um morador de rua em Santo André, no ABC Paulista, em maio. O empresário Marcelo Pereira de Aguiar estava escondido numa cidade perto da fronteira com o Brasil. O repórter Fábio Torce tem as informações. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde para todos. Marcelo Pereira de Aguiar está preso em Paso de los Libres, cidade argentina na fronteira com o Rio Grande do Sul. Pelas informações da imprensa local, ele foi abordado por policiais na rua, não se sabe ainda o motivo, mas a partir dessa abordagem os policiais verificaram que era uma pessoa procurada e aí então o prenderam. Agora a Interpol vai enviar à Argentina as informações sobre o decreto de prisão contra ele para então começar os procedimentos e extraditá-lo de volta para o Brasil. Marcelo é apontado como o principal suspeito de matar a tiros o morador de rua Sebastião Lopes, um crime bárbaro que aconteceu em maio deste ano em Santo André, no ABC Paulista. A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido o incômodo de Marcelo com a presença de Sebastião nos arredores da pizzaria dele em Santo André. Ainda em maio, dias depois do crime, a justiça decretou a prisão temporária de Marcelo por 30 dias. Márcio. Muito obrigado, Fábio. E a gente continua no noticiário policial porque nos primeiros 7 meses do ano, o volume de cocaína apreendido no Brasil cresceu quase 60%. Só no estado de São Paulo foram mais de 20 toneladas. O passageiro caminhava pelo Aeroporto Internacional de São Paulo com uma mala azul. Ia em direção ao balcão para o check-in do voo para a Etiópia. Policiais federais desconfiaram e resolveram abrir a mala. Descobriram que o passageiro levava 24 cilindros metálicos com cocaína. Desde 2015, o volume de cocaína apreendida no Brasil aumentou de 17 toneladas entre janeiro e julho para quase 61 toneladas em 2019. Nessa conta entram apreensões desde as porções menores pegas nos aeroportos com as chamadas mulas do tráfico até as grandes ações nos portos. O estado de São Paulo concentra 1/3 das apreensões de todo o país. É aqui onde ficam as principais rotas de saída da cocaína para a África e para a Europa, o Porto de Santos e o Aeroporto Internacional em Guarulhos, o maior da América Latina. Só nos primeiros 7 meses deste ano foram mais de 21 toneladas da droga apreendidas, um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2018.
A Polícia Federal diz que relatórios internacionais mostram um aumento de produção de cocaína na Bolívia, Colômbia e Peru. E com isso, um crescimento também da circulação da droga aqui, já que o Brasil é rota. Por isso, equipes especializadas montaram uma força-tarefa para rastrear o dinheiro movimentado pelos traficantes e tentar diminuir o poder financeiro das quadrilhas aqui e no exterior. Existe um levantamento, inclusive da ONU, né, que 5% do PIB mundial é vinculado ao tráfico de drogas. Ultimamente, nós nos debruçamos mais em relação a isso, principalmente na lavagem de dinheiro. Então, o trabalho ele é um pouco mais demorado, mas o resultado que a gente obtém com sequestro de imóveis, com bloqueio de contas e com apreensão de veículos, ele é tão grande quanto a apreensão de drogas, que vem aumentando. A polícia do Ceará faz hoje uma operação para prender suspeitos de envolvimento nos ataques que vem acontecendo desde a semana passada no estado. Vamos para lá falar ao vivo com a repórter Aline Oliveira. Aline, boa tarde. Quantas pessoas foram presas até agora? Você tem esse número? Olá, Márcio, boa tarde para você e a todos. Já são 42 detidos de um total de 100 mandados. A polícia do Ceará hoje começou o dia nas ruas aqui de Fortaleza e também de cidades da região metropolitana. Ontem a Polícia Federal já tinha feito uma operação também para prender suspeitos. Ao todo, desde o início das ações criminosas, já são mais de 100 pessoas detidas. Em 8 dias foram registrados 91 ataques em 27 cidades aqui do Ceará. Nesta madrugada, em São Luís do Curu, no norte do estado, um caminhão foi incendiado. Em Paramoti, no sertão central, bandidos atearam fogo num posto de saúde. Aqui em Fortaleza, o alvo foi uma passarela de pedestres. O fogo atingiu as grades da passarela, mas logo ele foi contido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, essas ações são uma represália a medidas mais duras, mais rígidas, aplicadas hoje dentro dos presídios. O governo está transferindo presos entre penitenciárias aqui do estado para dificultar a comunicação entre eles e deve transferir nos próximos dias 12 detentos daqui para presídios federais. Márcio. Muito obrigado, Aline. Em mais uma fase, a Lava Jato de Curitiba fez hoje uma operação contra doleiros, gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil. O banco não foi alvo dessa ação e também não foram realizadas prisões. Em São Paulo e Natal, policiais buscaram provas de um esquema de lavagem de dinheiro nas casas de 3 gerentes do Banco do Brasil, Alexandre de Melo Canizela, Alexandre Gebel e Wagner Lessa, e de um ex-gerente, José Aparecido Augusto Eiras. Também são alvos da operação 2 pessoas apontadas como operadores financeiros, Silvio de Almeida e Souza e Carlos Arturo Malorquim Júnior. Os investigadores afirmam que os gerentes, em troca de vantagens indevidas, viabilizaram a abertura de contas de empresas de fachada e apresentavam justificativas falsas para operações que deveriam ser comunicadas às autoridades. E também deixavam de inserir nos sistemas de controle do banco movimentações milionárias feitas em espécie. Os procuradores acreditam que, de 2011 a 2014, foram movimentados mais de 200 milhões de reais. Se 200 milhões transitavam formalmente pelos sistemas do Banco do Brasil em operações ilícitas, talvez muito mais transitou por meio desse subterfúgio que valia do banco como uma espécie de garçom entre doleiros. Segundo as investigações, o esquema funcionou em 3 agências do Banco do Brasil em São Paulo e parte do dinheiro serviu para empreiteiras pagarem propinas por contratos da Petrobras. O Banco do Brasil não é alvo dessa nova fase da Lava Jato. A Força Tarefa diz que, ao descobrir o esquema, informou o banco, que fez apurações internas e sigilosas e enviou para a Lava Jato novas provas do envolvimento dos funcionários. Além do gerente, que já está aposentado, outro tinha pedido demissão e iria receber na semana que vem R$250 mil de indenização. A Justiça determinou o bloqueio das contas dos investigados. O Banco do Brasil declarou que vem colaborando com as autoridades e já iniciou processos administrativos que podem resultar na demissão dos funcionários envolvidos. Os doleiros, os gerentes e o ex-gerente citados na reportagem ainda não têm advogados cadastrados no processo. Por isso, nós ainda não conseguimos o contato com as defesas. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria a favor da tese de que réus delatados
tem o direito de falar depois dos delatores, antes da sentença. A decisão final ficou para a semana que vem, quando os ministros também vão debater de que forma o julgamento vai impactar nas condenações da Lava Jato. A maioria dos ministros do STF aceitou o pedido de Márcio de Almeida Ferreira. Condenado na Lava Jato, o ex-gerente da Petrobras queria ter o mesmo tratamento que a Justiça concedeu ao ex-presidente da estatal, Aldemir Bendini. No mês passado, a segunda turma do STF anulou a sentença de Bendini e remeteu o caso para a fase de alegações finais. Bendini será ouvido depois dos delatores, um procedimento que não aconteceu em nenhuma ação da Lava Jato. O relator, ministro Edson Fachin, já tinha votado contra o pedido. Ele entendeu que não há prejuízo para o delatado quando ele é ouvido no mesmo prazo do delator. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes discordou. Argumentou que é preciso anular a condenação do ex-gerente Márcio Ferreira para garantir o direito da defesa. O direito, o chamado, o denominado direito de falar com o último, está logicamente contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, entre elas, inclusive, entende o presidente, as alegações do delator. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou com o relator. Ele não acredita que seja preciso anular a condenação do ex-gerente da Petrobras. Defendeu que, se a maioria dos ministros decidir que delatados precisam falar por último, isso só passe a valer para os novos casos. Esta discussão não é um caso isolado de habeas corpus. Ele produz um efeito sistêmico na interpretação de uma legislação que funcionou e que ajudou o Brasil a começar a romper o paradigma de impunidade que vigorava em relação à corrupção e à criminalidade do colarinho branco. E as instituições começaram a corresponder a essas demandas da sociedade. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal não faltou a esse compromisso com a história. E no julgamento do Mensalão, mais de 2 dezenas de pessoas, entre políticos e empresários, e possivelmente pela primeira vez na história do Brasil, foram efetivamente condenadas por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. Barroso disse que depois as coisas começaram a mudar, mas para pior. Diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco. Transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, no momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase 80 anos. Entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para a prática de crimes documentadamente comprovados, gravado e filmado, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa de onde praticados os crimes. Mais de 50 habeas corpus foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um estado devastado pela corrupção praticada com inimaginável desfaçatez. E agora chega esse caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar esta corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais.
são mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros. E não há como o Brasil se tornar desenvolvido e furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada praticados aqui. Nós precisamos romper com esse paradigma. E as instituições precisam corresponder às demandas da sociedade. A ministra Rosa Weber também votou a favor de mandar o processo de volta às alegações finais, para que o delatado fale por último. Já o ministro Luiz Fux seguiu o relator, avaliando que manifestações simultâneas na fase de alegações finais não trazem prejuízo para a defesa dos acusados. A ministra Carmen Lúcia foi a favor de que o delatado se manifeste depois do delator. Mas para que as sentenças já proferidas não sejam todas anuladas, Carmen Lúcia argumentou que é preciso demonstrar que houve prejuízo para o réu. No caso do ex-gerente da Petrobras, Carmen disse que ele não teve prejuízo pelo fato de se manifestar depois da apresentação das alegações finais. Esse foi o exemplo, no caso em que o juiz concede prazo comum para todos os réus, colaboradores ou não, mas os réus colaboradores não apresentam qualquer prova ou simplesmente deixam de comparecer. Nessa hipótese, não se demonstra prejuízo ou, diversamente, pode-se considerar que a parte teve como inexistente este prejuízo. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello também entenderam que, quando houver delação premiada, o réu delatado tem o direito de se defender depois do réu delator. Com 6 votos, foi formada a maioria a favor dessa tese. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, suspendeu a sessão porque já estava tarde e o ministro Marco Aurélio Mello precisou sair mais cedo. Toffoli não votou, mas adiantou que concorda com a maioria dos colegas, de que réus delatados falem por último. Para a próxima sessão marcada para quarta-feira da semana que vem, Toffoli prometeu trazer sugestões sobre o que fazer em relação aos casos que já foram julgados. A decisão do Supremo poderá ter impacto sobre sentenças que envolvem 143 dos 162 réus condenados pela Lava Jato no Paraná. Hoje, o procurador da Lava Jato em Curitiba, Roberto Pozobon, falou sobre a votação no Supremo. A esperança que temos é que essa decisão seja modulada em seus efeitos para surtir efeitos somente daqui para frente, trazendo mais segurança jurídica para a aplicação do direito em ações penais que envolvem crimes gravíssimos, não só de corrupção, não só crimes da Lava Jato, como crimes muitas vezes violentos, com que também há réus colaboradores. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeou para o cargo de Secretário-Geral do Ministério Público da União um subprocurador aposentado que foi candidato a deputado federal nas eleições do ano passado. A nomeação de Entel Santiago de Brito Pereira foi publicada no Diário Oficial de hoje. A nomeação dele e de outros integrantes da nova equipe de comando da PGR foi um dos primeiros atos assinados pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tomou posse ontem. Entel Santiago concorreu para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018 pelo Progressistas da Paraíba e apoiou o então candidato e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL. Entel Santiago não foi eleito. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou numa entrevista à imprensa que, em 2017, entrou armado com uma pistola no Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes por causa de insinuações que o ministro teria feito contra sua filha, a advogada Letícia Ladeira Monteiro de Barros, que advogou para a OAS no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso depois que Janot, em maio de 2017, atuando como procurador-geral, pediu a suspensão de Mendes em casos relacionados ao empresário Air Batista, que no âmbito da Lava Jato era defendido pelo escritório onde trabalha a mulher do ministro, Guilmar Mendes. Nas entrevistas, Janot disse ainda que, após realizar o crime, cometeria suicídio. Sem citar o nome do ministro, o ex-procurador narra o episódio num livro que ainda vai ser lançado. Pois bem, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, divulgou uma nota lamentando as declarações do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo o ministro, abre aspas, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal
país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas e que a eventual intenção suicida buscava apenas o livramento da pena que adviria do gesto tresloucado. Fecha aspas. Gilmar Mendes diz ainda que, dentro do que cabe a um ministro do STF, procurou evidenciar desvios no combate à corrupção no Brasil, que é justo, necessário e urgente, nas palavras dele, e que continuará a evidenciar desvios em defesa da Constituição e do devido processo legal. Vamos agora a algumas notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump partiu para o ataque contra a imprensa e a oposição, uma estratégia para se defender da abertura do processo de impeachment. Uma denúncia anônima divulgada ontem afirma que Trump pressionou o presidente da Ucrânia a investigar o filho de Joe Biden, maior rival até agora na disputa presidencial do ano que vem. Vamos então a Nova York falar com o Thiago Eltz. Thiago, boa tarde. Quais as acusações de Trump? Oi, Márcio. Boa tarde a todos aí no Brasil. Desde ontem, durante quase toda a manhã hoje, o presidente Donald Trump tem usado as redes sociais para se defender e atacar todo mundo. Ele disse que os democratas inventaram as acusações, chamou a mídia e os repórteres de mentirosos e escreveu que a ligação dele para o presidente da Ucrânia não era ruim, era boa, dentro da lei e muito boa. A Câmara analisa a abertura de um processo de impeachment por causa do telefonema em que Trump pede ao presidente da Ucrânia que investigue Joe Biden, o ex-vice-presidente americano e o nome mais forte para ser o adversário dele nas próximas eleições. A imprensa americana identificou o delator do telefonema como sendo um agente da CIA. O site de notícias Bloomberg teve acesso a um vídeo em que Trump diz a funcionários do governo que quer saber quem é esse delator porque ele é quase um espião. E continua dizendo que você sabe o que fazíamos nos velhos tempos em que éramos inteligentes, certo? Os espiões e a traição. Costumávamos lidar com isso de maneira um pouco diferente do que fazemos agora. Os democratas viram na declaração uma intimidação às testemunhas e uma referência à execução de espiões no passado, Márcio. Muito obrigado, Thiago. Milhares de estudantes em vários países voltaram a protestar hoje contra as mudanças climáticas. E a adolescente sueca que inspirou esse movimento global virou alvo de notícias falsas. Já faz mais de um ano que toda sexta-feira é assim. Nova Zelândia, Israel, Coreia do Sul. Jovens que têm como inspiração um adolescente que protestava sozinho no parlamento da Suécia, sempre em silêncio. Greta Thunberg fez barulho, virou símbolo dessa luta e agora é alvo de notícias falsas. Um dos boatos mais espalhados é de que ela seria financiada pelo bilionário de esquerda George Soros. A fundação de Soros, a Open Society, afirmou que não financia o movimento liderado por Greta, embora se solidarize com ativistas que defendem ações imediatas contra a crise climática. Tudo partiu de uma foto manipulada, em que Soros foi colocado no lugar do ex-vice-presidente americano Al Gore, com quem Greta de fato já se encontrou. Um site francês de extrema-direita teria sido responsável pela montagem. A informação foi compartilhada pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao lado de uma outra montagem. A foto original foi publicada por Greta em janeiro, numa viagem de trem com uma paisagem ao fundo. As crianças da montagem são de uma foto antiga, na África. How dare you? Greta também tem incomodado o presidente americano. Numa rede social, Donald Trump reagiu com ironia ao discurso dela na Assembleia Geral da ONU. Ela parece uma jovem feliz, à espera de um futuro brilhante e maravilhoso. Que legal de ver, escreveu. Greta não se intimida. Numa rede social comentou: acho que os adultos se sentem muito ameaçados por nós. E pediu aos seguidores que não deem atenção aos ataques. Nas manifestações de hoje ao redor do mundo, os estudantes disseram que esses ataques à Greta só fortalecem a mobilização e que a greve de aula, toda sexta-feira, vai continuar. O deputado Eduardo Bolsonaro disse hoje nas redes sociais que todos sabiam que a foto se tratava de um meme, não uma notícia verdadeira. Vamos falar agora do tempo aqui no Brasil. O Thiago Scheuer já está aqui no estúdio com a gente, porque hoje começa, boa tarde, Thiago, hoje começa o Rock in Rio. E deve ter tanta gente em casa perguntando, claro, no Rio de Janeiro principalmente, como é que ficou o tempo nesse primeiro dia do festival? Vamos responder isso então. Boa tarde para você também, Márcio, para você em casa, para você que vai ao Rock in Rio. A previsão para o Rio teve uma atualização agora há pouco. Pode chover sim hoje à noite na hora dos shows, mas deve ser uma chuva fraca, chuvisco.
O sol até saiu pela manhã, agora ainda tem sol, deve nublar aos poucos ao longo da tarde e a máxima no Rio é 27 graus hoje. É que uma frente fria está avançando lá do litoral de Santa Catarina em direção ao Rio de Janeiro, onde chega mais à noite. E aí, por isso, com esse avanço, leva umidade para o continente. Como essa frente fria está mais afastada do mar, aí a condição é essa. Então, ó, de chuva fraca hoje à noite no Rock in Rio, amanhã à noite e também no domingo, chuva mesmo para dar aquela refrescada básica. E até chegar ao Rio essa noite, a frente fria, espalha a chuva para algum lugar por aqui? Espalha também, viu? Tem um tempo um pouco mais fechado no litoral do Paraná, né? E também na faixa leste aqui de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo. E veja só que tem chuva aqui no Espírito Santo. Essa chuva sobe por Minas Gerais, Goiás e vai até o norte do Brasil, em pontos isolados, como a gente fala, e inclusive lá em Roraima. Então, em Boa Vista e Brasília, essa chuva ela pode vir forte em alguns lugares. Agora, Vitória, aí sim, tempo encoberto, chuvoso. Enquanto isso, praticamente toda a região sul está com tempo firme hoje. Em Porto Alegre, o sol está brilhando no meio de poucas nuvens e agora à tarde a máxima chega aos 23 graus. Já em Floripa um pouquinho mais quente, com 24, Campo Grande, Cuiabá, São Luís e Aracaju, bem mais quentes, aí sim, tempo firme em todas. E o que muda para o fim de semana, Tiago? Vamos falar então de fim de semana. As temperaturas começam a subir no sudeste e no sul do Brasil. A gente separou aqui Curitiba e São Paulo para você entender essa mudança, né? Curitiba amanhã 19 graus e lá na segunda-feira sobe para os 24. São Paulo 20 graus amanhã e 26 na segunda, tempo firmando também nessas capitais. No sul e no sudeste é essa tendência. Muito obrigado, Tiago. Bom fim de semana para todos. Até mais. Valeu. Os portões do Rock in Rio já estão abertos. A abertura foi agora há pouco. E o repórter Fábio Júdice já está lá na cidade do Rock, no Parque Olímpico. Tenho certeza que vai aproveitar muito essa noite. Mas, por enquanto, vamos trabalhar, Flávio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Márcio Gomes tem toda a razão. Pessoal, todos entraram um pouquinho antes, são os convidados, mas os portões vão se abrir para a massa roqueira mesmo às 2 horas da tarde. Aí pronto, está tudo certo aqui na cidade do Rock. O sinal esse ano está maior. Olha só o pessoal chegando aí, uma felicidade total. E esse ano a cidade do Rock montada aqui na Barra da Tijuca, no Parque Olímpico, está maior. Ganhou mais 60 mil metros quadrados. O pessoal vai ter mais espaço para caminhar, namorar, assistir com mais calma os shows. E tem muito mais. São 17 espaços montados aqui, sendo que 6 inéditos. Um deles chama-se Rock Street Asia, com um som voltado para a musicalidade do Japão, da China. Tem uma grande tenda eletrônica com 64 DJs. Isso sem falar também nas 3 arenas que a gente mostra aqui, que estão integradas também ao Rock in Rio. E a Raquel Honorato veio aqui bem cedinho, deu um giro pelo Rock in Rio e mostra muita novidade pra gente, porque essa edição promete. Mostra, Raquel. A cidade do Rock amanheceu ao som de Seal. O cantor britânico, um dos maiores nomes do pop mundial, deu uma canja exclusiva para quem estava trabalhando. Tá maravilhoso, tá tudo lindo aqui. O show do Seal é hoje, no palco Sunset, onde acontecem os grandes encontros. Ele se apresenta com a cantora baiana Xênia França, uma das maiores revelações da música brasileira. Sim, é uma entidade da música mundial. Eu estou muito feliz, muito grata, muito presente de estar aqui. Os 9 palcos já estão prontos. E no palco Mundo vão se apresentar as principais atrações do festival. Vão ser mais de 350 shows e 300 horas de música. Sempre foi um sonho, né? Estar no Rock in Rio. O coração tá mil. Vai dar tudo certo. Outra grande atração por aqui é o Palco Favela. São mais de 30 apresentações de música, de dança e de manifestações culturais. Além disso, o público também vai poder comer por aqui, beber e conferir, daqui a pouco, o show da banda Nós do Morro, da comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, a primeira a se apresentar aqui na cidade do Rock. A Juliana foi a primeira da fila, chegou às 4 da manhã. Eu gosto muito de música, eu sou eclética e eu acho que tudo acrescenta na vida. Então eu vou curtir todos os shows. Mas o Drake é do meu coração. Será a estreia do rapper canadense Drake, que encerra a noite de hoje. O DJ Alok vai abrir a programação do Palco Mundo. O brasileiro, que é considerado um dos melhores DJs do planeta, já tocou em festivais de diversos continentes. E os fãs já pulsam ao som do rock. Uhul! É rock and roll na veia!
Amanhã é dia de Como Será, com Sandra Nemberg. Oi, turma, eu tô aqui para contar os destaques do Como Será deste sábado. Vai ser dia, ó, de botar o pé na estrada. Como será conhecer o litoral paulista a bordo de um Fusca? Alexandre Henderson vai te mostrar. Você vai ver como o amor desta mãe atravessou o mundo para se tornar um dos finalistas de um prêmio da FIFA. A nossa jovem engajada da semana é a Rafaela, que luta pelo fim do preconceito e pelo respeito às diferenças. Amanhã tem podcast novo do Como Será. O tema é o projeto Tamo Juntas, de voluntárias que ajudam mulheres vítimas de violência. E o tema de hoje do podcast, o assunto com Renata Lopretti, é o Sirius, um laboratório gigantesco que está sendo concluído em Campinas, no interior de São Paulo, e que promete transformar a ciência feita no Brasil. E hoje, quinta-feira, tem ainda o podcast Papo de Política. Natuza Neri, Andréa Sadi e Júlia Guainibe falam da aproximação do presidente Bolsonaro com a velha política. Tá tudo em g1.com.br/podcasts. Ainda hoje, um alerta no Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. E a seguir, o trabalho informal bate um novo recorde no Brasil. 4 em cada 10 trabalhadores não têm carteira assinada. Até já. A NPL Week do Banco do Brasil está chegando. Esse ano eu não vou ficar de fora. É uma parceria do BB com milhares de empreendedores. Tipo eu? Claro! Vamos incentivar o comércio da sua região para você vender muito mais. Acesse o site da NPL Week e cadastre a sua oferta. Depois é só se preparar para vender muito. NPL Week do Banco do Brasil. É uma ideia, virou negócio. O seu intestino é como uma longa esteira rolante. Assim que os alimentos chegam, eles são absorvidos. Os nutrientes entram e as fibras são descartadas. São elas que garantem o fluxo do movimento. O intestino preso pode ser falta de fibra e água. Aí pode dar dor e cólica na barriga. Então, para manter o intestino funcionando bem, beba bastante água e coma alimentos ricos em fibras. Viva mais, viva tudo, viva você. Tá na Globo. Apoio Buscopan, dores abdominais, para cada dor uma dor. Hoje, depois do Jornal Nacional, sem conseguir controlar Vivi como planejava, Camila se vinga mais uma vez. A dona do pedaço. Em seguida, Histórias reais de animais com sentimentos quase iguais aos nossos. Naquele que vai ser, depois de 46 anos, meu último Globo Repórter. logo depois, Máquina Mortífera. Plásticos descartados de forma errada se acumulam nos mares pouco a pouco. Mas também, pouco a pouco, todos nós podemos resolver esse problema. Precisamos mudar os nossos hábitos. Eu só uso talheres de madeira, em vez de talheres de plástico. Parece pouco, mas se muitos fizerem o mesmo, juntos mudaremos o mundo. Seja você também a voz dos oceanos. Oferecimento Ricardo Eletro, móveis em 12 vezes sem juros. Bem que aquele momento especial do fim de semana poderia rolar sempre, né? Com Coca-Cola retornável, ele acontece. Você troca sua garrafa vazia, paga menos e aproveita a melhor parte sempre. E aí, vamos mudar juntos? Esta não é qualquer nota escolhida para qualquer show que inspirou qualquer chefe. Para você viver momentos deliciosos a bordo de qualquer navio. Porque este não é qualquer cruzeiro. Este é um cruzeiro MSC. Chamamos os amantes do Whopper para o teste. Eu venho pelo menos uma vez por semana. Conheço a carne do Whopper, eu conheço. O que eles não sabiam é que a carne do hambúrguer deles era feita de plantas. É lógico que era carne, Não era carne, eu não sabia. Planta? 100% planta. Onde que planta essas carnes? Foi feito de trouxa em rede nacional. Foi. Grelhado no fogo com churrasco. 100% Whopper. 100% carne. Chegou o Lego Whopper. Vou pegar toda essa mamãe da minha mãe pra ajudar. E só uma correção, quando eu falei do Papo de Política, o podcast do Natuza Neri, eu disse que hoje era quinta-feira. Cruz credo, hoje é sexta. Desculpa por isso.
A taxa de desemprego permaneceu estável no trimestre imóvel encerrado em agosto, de acordo com o IBGE. Mas a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revela que o país bateu um novo recorde de informalidade. A repórter Bárbara Carvalho tem ao vivo do Rio de Janeiro outras informações. Boa tarde, Bárbara. Isso mesmo, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. No trimestre imóvel de junho, julho e agosto, a taxa de desemprego ficou em 11,8%, idêntica à taxa registrada no trimestre imediatamente anterior de maio, junho e julho. Isso faz com que o Brasil tenha hoje 12 milhões e 600 mil desempregados e, além disso, 11 milhões e 800 mil brasileiros trabalham sem carteira assinada na informalidade e 24 milhões e 300 mil trabalham por conta própria. Isso significa dizer que mais de 40% da massa trabalhadora do país está na informalidade. E esse é um dado recorde registrado pelo IBGE desde que esse dado começou a ser medido pelo Instituto em 2016. Márcio. Número sempre preocupante, né, Bárbara? Muito obrigado. O príncipe Harry seguiu os passos de sua mãe, a princesa Diana, durante uma visita hoje a um projeto para acabar com as minas terrestres em Angola. Harry visitou um campo de desminagem e detonou remotamente uma mina com uma explosão controlada. Ele também conheceu algumas pessoas da comunidade local e refez os passos de sua mãe numa rua que antes era um campo minado muito perigoso. As imagens feitas da princesa Diana mais de 20 anos atrás repercutiram no mundo inteiro. Angola pretende ficar livre das minas terrestres até 2025. E o Globo Repórter de hoje exibe o último programa apresentado por Sérgio Chapelin, uma história dramatizada da vida selvagem africana. Em cena, gigantes africanos envolvidos em sentimentos que parecem humanos. Como reagem a uma crise de sangue? Como disputam a preferência de uma fêmea? A leoa expulsa da alcateia, sozinho na selva, com os filhotes recém-nascidos. O babuíno que tentou salvar da morte a parceira que o rejeitou e adotou um filhote que ficou sem a mãe. E a manada que se juntou para proteger um elefantinho do ataque dos leões. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, um alerta no Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Até já. Mônica Martelli quer casar. Teu amor tá dobrando a esquina. Ai, pelo amor de Deus, fala com a esquina, só pra facilitar a minha vida. Ela pode até perder a pose, ou até a cabeça. Que esquentos é essa, gente? Não, essa só é muito sem noção. Ei, mas você é uma outra psicopata puro, para. Mas não perde a esperança de encontrar um grande amor. Meu marido, se quiser, eu tô doando. Os homens são de Marte. E é pra lá que eu vou, daqui a pouco, na sessão da tarde. Novo Corolla 2020, agora com novos motores, o sistema híbrido flex, incluindo e também Force 2.0. E nova plataforma global Toyota, All New Corolla, sempre à frente. Eu vejo um novo começo de era. Chegou VitaSai 50+, linha completa de vitaminas para manter a vitalidade a partir dos 50 anos. VitaSai 50+, seu hoje cada vez melhor. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Horta é agro. Novas técnicas tornam mais saudável a produção de verduras e legumes no Brasil. Variedades de verduras mais resistentes a pragas e doenças já dispensam o uso de agrotóxicos. Nas estufas, o ataque de insetos é evitado com medidas preventivas. Nos canteiros hidropônicos, os nutrientes vêm pela água. A planta não entra em contato com o solo para evitar contaminação. E já começam a chegar ao Brasil técnicas super modernas. Em ambiente controlado, os canteiros recebem luz artificial e produzem verduras na metade do tempo. Horta é tecnologia. Horta é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco. Experimente o futuro hoje. E nova Ford Ranger. Agro é confiança. Agro é Ranger. Os salgadinhos e lanchitos cabem em todos os bolsos. Até no bolso da galera do game.